Final de tarde, começo de noite. Boa tarde. Boa tarde, Érica Almeida, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito bem, estamos aqui no estúdio do jornal O Expresso com a advogada, educadora, vice-diretora de escola, Érica Almeida, que vai bater um papo com a gente. A Érica é mãe do Enzo de Almeida Lincoln Mendes, 6 anos, né? 6 anos. E ela vai bater um papo aqui com a gente sobre a questão do autismo. O Enzo é autista e ela vai dar umas dicas aqui pra gente. A ideia desse bate-papo hoje é exatamente poder, com uma mãe educadora como você é, dar umas dicas, algumas orientações, fazer um serviço de comunidade, né? Comunitário aqui, de explicação sobre a questão do autismo, que afeta muita gente, muitas crianças e muita gente. Tem até gente que não sabe que é autista, né, Érica? Exatamente. Hoje, a cada 54 crianças, uma é diagnosticada com autismo. Então, esse bate-papo nosso vai ser exatamente para isso. Antes da gente começar, Érica, eu preciso agradecer aqui 2 parceiros nossos que colaboram aqui com a gente. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Você já foi vacinada? Já, 3 vezes. Eu também já fui vacinado, né? Eu não estou com sintoma nenhum, você também não está com sintoma. Dá para a gente fazer essa entrevista, então, sem máscaras, né? Mas peço para que as pessoas atentem para a recomendação do governo do estado de São Paulo, que está sugerindo que voltemos a usar máscara em locais fechados, transporte público, escolas, né? O que a gente está propondo, o governo do estado? Eu acho que é bom seguir a ciência nessa questão, né? É um período do ano onde as doenças respiratórias têm maior facilidade de transmissão e não custa nada a gente tentar colaborar mais um pouco. Para quem já colaborou aí 2 anos de enfrentamento dessa pandemia, acho que não custa nada, né, Érica? Exatamente. A gente colaborar mais um pouco aí. Então, aqueles que puderem usar máscaras, façam, né? Aquele que não tomou ainda nenhuma dose da vacina, procure para tomar a dose da vacina, para que seja imunizado e nós possamos vencer essa pandemia. Estamos vencendo, mas não custa ter um pouquinho mais de cuidado nesse momento. Mas eu queria agradecer aqui 2 parceirãos nossos aqui. Um deles é o Bruno do Cimento, né, Tiaguinho? Tiaguinho tá feliz porque o Palmeiras é líder no Campeonato Brasileiro, é líder na Libertadores. O Palmeiras é líder no Campeonato Feminino, no Campeonato Sub-17, no Sub-20, né, Tiago? Não tem mais nem dedo para contar. Então, e a Érica, gente do céu, a Érica é casada com o Emerson, meu amigo Emerson Lincoln Mendes, também conhecido como Kung Fu, apelido Emerson. Agora eu já contei. Não tem problema. Não tem problema, né? Mas ela é corintiana, né? Mas tudo bem, né? Vamos perdoar aí ela. Mas queria mandar aqui um abraço pro Bruno do Cimento, gente. Você que quer construir, procure, ó, viu, Érica? Quer fazer construção, quer economizar no material básico da sua construção, procura o Bruno do Cimento. Cimento, argamassa, vários tipos de produtos lá para a sua construção no Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem depósito aqui em Capão Bonito, em Botucatu, tem depósito também no Paraná. Leva o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e até mesmo para estados vizinhos. Então, aquele que quer construir, procura lá o Bruno do Cimento, produtos Votoran de qualidade. Quero agradecer aqui também um outro parceirão nosso, Laboratório Nomoto. Laboratório Nomoto é o laboratório mais novo aqui de Capão Bonito. E todo mundo sabe que saúde é prevenção. E para que você possa possibilitar que o profissional médico faça o diagnóstico correto, ele precisa de um bom exame. E o Laboratório Nomoto é o laboratório mais novo de Capão Bonito, mas é conceituado, trabalha bem. E o Guilherme e o pessoal lá do laboratório atende você com rapidez, agilidade, com todo o cuidado que é necessário. Um abraço a todo mundo, a todo o pessoal lá do Laboratório Nomoto. Muito bem, Érica Almeida, como eu falei aqui, advogada, educadora, vice-diretora de escola, da escola Sumi Baldissera, né? E aqui tá falando com a gente como a mãe do Enzo. Isso. Né? Ô, Érica, diga para mim, como é que você e como e quando você percebeu que o Enzo
tinha alguma coisa assim ligado ao autismo? Você suspeitou? Como foi? Então, Marquinhos, primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, mães, boa noite, pais, boa noite, professores, boa noite, responsáveis que estão aí junto com a gente. A gente veio trazer um pouco de diálogo, um pouco de comprometimento da gente também, como mãe, porque a família é uma grande responsável por essas crianças, principalmente pela aprendizagem delas. Quando eu descobri o Enzo, como eu já era professora, eu comecei a perceber os sinais. Então, tem alguns sinais que você já percebe antes. O Enzo, até os 2 anos, 1 ano e 8 meses, na verdade, ele se desenvolveu normalmente. Ele falou antes do tempo, brincava antes do tempo, fazia todas as atividades, assim, dentro da faixa etária dele. Certo. Um pouco antes dele ter a meningite, ele parou de falar. E isso, inicialmente, a gente não ficou tão preocupado, achou que era uma fase. Certo. Aí, logo em seguida, ele teve meningite. Aí a gente foi parar no hospital, ficamos mais uma semana internado, graças a Deus tudo ocorreu bem, voltamos para casa. E nós achamos que daí, como ele tinha parado de falar e continuou sem falar, falamos, ele ficou, por causa do ambiente do hospital, ficou com trauma. Algum trauma? Foi algum trauma. E ele não gostava de ver gente de cor branca daí. E a gente foi tratando como se fosse um trauma. Porém, com 2 anos, ele continuou sem falar. Aí a gente buscou um médico, pediatra. Aí o pediatra ainda brincou comigo. Falou, mãe, a mulher fala antes do que homem. Porque eu tinha visto uma menina na rua e ela tinha falado, estava 1 ano e 5 meses e falava tudo. Sim, tagarela. Falando de sapato e um monte de coisa. E eu falei pro médico isso. Eu falei, viu, uma menina de 1 ano e 5 meses fala tudo e o Enzo não. Ele falou assim, mas é normal, é que as mulheres normalmente falam mais do que os homens, né? Já deu uma cutucada no seio, né? Ele brincou. Só que nós fomos percebendo que, além da habilidade de falar, ele começou a andar um pouco na ponta dos pés. Quando chamava, ele não ouvia, ou fingia que não ouvia, entendeu? Ficava na escola, mas ele já não queria ficar o período inteiro, que ele não, ficava na creche. Aí ele já não ficava mais o período inteiro, porque na hora do dormir, ele já não queria ficar. Ele já lutava para dormir. À noite, ele ficava a noite inteira acordado. Então, era assim, eu e o Emerson, a gente nos revezava. O Emerson ficava até as 3 da manhã e eu ficava a partir das 3 da manhã. O Enzo ia dormir 5 horas da manhã e às 7 horas estava acordado. Elétrico. E, além do autismo, ele tem TDAH. Sim. E tem o transtorno positivo desafiador também. Tá. Então, foi essa série de combinações que eu fui pensando, fui juntando os pecinhos. Falei, o Enzo deve ter autismo. E aí eu fui convencendo o Emerson para a gente levar no neuropediatra. Porque o Emerson achava que não. Ele falava, não, Érica, não é possível. Sim. É normal. O meu primo falou com 4 anos. Sim. Vamos esperar mais um pouquinho. Só que quando você é professor, você já lida com isso. Sim. E para você isso é apenas uma dificuldade. Sim. Entendeu? É uma deficiência, mas é uma dificuldade que você tem que trabalhar. E quanto mais cedo você trabalhar, melhor. Melhor serão os resultados. Melhor serão os resultados. Por isso que o diagnóstico precoce é o essencial. Então, a hora que você perceber que a criança está tendo algumas dificuldades, tem que levar no pediatra, tem que ir para o neuropediatra para fazer os exames necessários, porque são feitos outros exames para descartar, né, outras possibilidades. Porque o autismo ele não consegue ser diagnosticado através de um exame. Sim. O diagnóstico do autismo é feito através da visualização, de você conviver com a criança realmente. Certo. Porém, são vários exames que os médicos pedem para descartar outras possibilidades. Deficiência intelectual, algum problema auditivo, porque como as crianças não nos ouvem, a gente acha que eles, né, têm dificuldade na audição. E aí fomos fazendo os exames para verificar o que eu. E aí vai tinha. Retirando os exames, vão descartando outras possibilidades. Até chegar no diagnóstico de autismo. Até chegar no diagnóstico de autismo. Tá. Então você diria o seguinte, que o diagnóstico é um grande desafio? Acho que é o maior desafio, assim, de início. Você está dando uma dica seguinte, se falar com a criança e ela não olhar na sua cara, não responder, se for frequente isso, Exatamente. Qual outra dica que você dá para aquela mãe que está nos ouvindo, tem criança pequena, que pode ser também muito, muito
perceptível para a mãe, por exemplo? A forma de brincar da criança. Sim. Ela brinca de maneira diferente. Então, a gente fala das estereotipias também, né? Que é mexer com as mãos, mexer com os braços. Sim. Tem algumas formas que você pensa, você fala assim, nossa, por que ele está fazendo isso? Mas essa forma dele mexer, ele está se autorregulando, na verdade. Entendi. Então, isso faz parte do autismo. E a gente não pode cortar as estereotipias dele, né? A gente tem que auxiliar ele. Entendi. E aí tem essas estereotipias, tem a forma de brincar, que ele vai brincar diferente, ele vai enfileirar os brinquedos, Entendi. ele vai brincar com a roda do carrinho de ponta cabeça. Entendi. Ele vai ter algumas manias que você fala, poxa, todo dia ele faz isso, algumas rotinas que ele vai fazer. E Não é um sempre- dia só, ele faz todo dia, ele Todo brinca, por dia. exemplo, com a roda do carrinho. Exatamente. Enquanto deveria fazer o carrinho, Empurrar. empurrar. Entendeu? Entendi. Ele vai selecionar, classificar as coisas por cores, por tamanho. Então, se ele brinca com dinossauros, ele não vai brincar com dinossauro de um brigando com o outro. Ele vai colocar os dinossauros, o grande, o pequeno, ou então o amarelo, o verde. Ele sempre vai dar um jeito de classificar os brinquedos. Entendi. E isso, para ele, faz parte do brincar. Ele tá brincando. Ele tá brincando dessa forma. Só que o brincar dele é diferente. Ah, entendi. Então, essas dicas que você dá aí pro diagnóstico, você acha que o diagnóstico é uma das coisas mais difíceis para até se chegar e realmente, como você falou, leva para o neuropediatra, é isso? É o pediatra que encaminha para o O neuro. neuro, Né? certo. E o neuropediatra vai pedir para fazer os exames, Sim. né? E aí vai descartar as outras coisas e chegar. Vai descartar outras possibilidades e daí vai verificar. É autismo. E agora? O que vamos fazer? Deixa eu perguntar uma coisa para você que eu já ouvi isso. Existem mães e pais que demoram um pouco em aceitar isso aí, né? Vamos lá, como se fosse... Não é o fim do mundo, gente, né? Vamos lá, tem hoje tratamento e quanto mais rápido você puder começar o tratamento, a qualidade de vida vai ser muito melhor da criança autista. E até nós estávamos conversando, Exatamente. tem pessoas que são autistas e não sabem, já são adultos e não sabem. Exatamente. Né? Porque é dividido em 3 níveis, isso? Isso. O autismo, na verdade, como ele é um espectro, ele tem um leque enorme de Certo, faixas, né? A gente até fala os 50 tons de autismo, os 500 tons de autismo. Por quê? Porque são leques diferentes. Então, você não vai encontrar um autista que seja igual ao outro. Certo. Sempre vai ter uma diferença. Sim. E Sempre vai ter uma individualidade. Eles são realmente diferentes um do outro. Tá. E aí que entra a questão, né? Qual é o nível do seu filho? Porque até há pouco tempo atrás a gente classificava em severo, moderado ou leve, né? De acordo com o grau de dificuldade. Certo. Hoje é 1, 2 ou 3. De acordo com o que ele precisa. Sim. Então, o autista leve ou autista grau 1 vai ter algumas percepções que você vai ver que ele é diferente. Normalmente, ele é focado em alguma coisa. São crianças que eles vão na escola, eles têm alguma dificuldade na socialização, porém aquilo não deixa com que eles se sintam isolados. Sim. Entendeu? Eles conseguem conviver com aquilo, porém eles têm dificuldade e a gente tem que respeitar as dificuldades deles. O moderado para o grau severo, já não. As dificuldades deles de conviver em sociedade são maior. Então, a socialização deles é mais complicada. Então, você precisa de uma rede de apoio para conseguir trabalhar com o seu filho, para que ele tenha as funções normais do dia a dia. Porque é isso que a gente quer, que os nossos filhos sejam funcionais. Sim. Que eles cheguem na vida adulta e consigam um emprego e consigam se socializar. É uma vida mais normal possível. O mais normal possível. Tá. Bom, mas aí, diga pra mim, qual é a dica que você dá? Porque tem mães e pais que demoram em aceitar isso aí, e muitas vezes até demoram em buscar o diagnóstico. O que você diria para essa mãe e para esse pai, sobre esse tipo de, vamos dizer assim, uma negação em aceitar a questão? Normalmente, as mães convivem, e até a gente encontra muito isso nas redes sociais, as mães falam do luto do autismo. O que é o luto para essas mães? Elas sentem como se elas tivessem perdido aquele filho que elas tinham, que falava, que andava, que brincava e que, de repente, começou a regredir. Porém, nós não perdemos o filho. Nós ganhamos um filho com novas diferenças e isso é o legal, entendeu? Você vai trabalhar as diferenças. O autismo, ele é uma deficiência sim, mas ela deve ser trabalhada, deve ser estimulada para que as crianças tenham uma vida o mais
funcional possível, o mais normal possível. Então, você não perde nada, você ganha, porque quem convive com uma criança com autismo, ela tem muito a ganhar. Sim. Porque a sua visão de vida é outra. Sim. Coisas que antes você não se apegava, você passa a muda. pegar. Hoje, em casa, nós temos uma rotina que quando eu saio da escola, eu tenho que passar na casa da minha mãe e agora o Enzo aprendeu a pedir para ir no mercado. Então, nós fazemos sempre a mesma rotina. Passa na casa da minha mãe, fica 40 minutos lá e vai no mercado. Quando a gente sai dessa rotina, algo já desregula. Então, você pega e fala assim, opa, o que aconteceu? Vamos voltar para o caminho atrás. A gente volta, passa na casa da minha mãe, chegamos em casa, mercado. Vamos no mercado, damos uma volta, às vezes ele nem fica, e voltamos embora. Então, tem as rotinas, tem as peculiaridades, só que você começa a perceber o mundo de forma muito mais leve e dando atenção para os pequenos detalhes da vida. Coisa que com uma criança típica, você não talvez não tenha oportunidade de dar atenção para esse detalhe. Porque ele aprende muito rápido, ele faz tudo muito rápido, então você acaba deixando de lado. E com o Enzo a gente curte cada momento dele. Há 3 semanas atrás, ele aprendeu a falar não quero. Sim. Antes ele se mordia. Sim. Então ele não queria, ele entrava aqui e não queria, ele e mordia e puxava o cabelo. Aí a gente foi trabalhando e falou, não quero, Enzo. Agora, quando ele também tudo, agora não quero. Sim. Aí ele vai para a escola, tem a rotina da semana. Eu conversei com a professora. Professora, final de semana a senhora tem que trabalhar com ele, que final de semana é dia de ficar com a família. E eu vou durante a semana inteira falando, é dia de ficar com a família, é dia de ficar com a família. Chegou no sábado, eu saí de casa. E fui num evento, quando voltei, o Emerson me pegou, ele falou assim, quer escola? Professora Marina. Eu falei, não, hoje é dia de ficar com a família. Eu não quero família. Ou seja, eu saí da minha rotina. Sim. Entendeu? E ele automaticamente falou, não quero família. Aí eu falei, o que você quer? Quero casa da vovó. Falei, então vamos à casa da vovó. Então, mas aí você está falando o seguinte aqui, para as mães, para não ficarem com esse luto. Não sofram. Não sofram. E venham, aceitem e venham ver o quanto é bonito você dar um olhar diferente para as outras coisas da vida, né? Exatamente. Não é fácil, Marquinhos. Sim, imagino. Tem muitas... a gente até idealiza um mundo azul. Não é azul, entendeu? É difícil. Sim. As terapias têm que ser constantes. As birras ocorrem, as crises ocorrem, e elas ocorrem no supermercado, ocorrem na escola, qualquer coisa que no escola e local para acontecer, para ter uma crise. E quando ocorre, você tem que parar, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que tentar segurar a criança para que ela não se morda, não se machuque, não se jogue no chão, porque eles têm uma força tremenda. Então, se você deixar eles se desregularem, né, que acontece, porque eles dependem do som, dependem do ambiente, então nem tudo a gente consegue regular. E aí, quando a crise ocorre, você tem que ter força, não chorar e falar, não, vem aqui, vou te segurar. E daí vai passar 15, 20 minutos, aí ele vai automaticamente voltando ao eixo dele. Tá. Entendeu? E essa crise acontece em lugar, por exemplo, como um supermercado. Você está no supermercado, pode acontecer a crise. Pode. Tá. Agora, diga para mim o seguinte, quais as dicas que você dá para a comunidade em si entender, né? Para gente que não enfrenta essa questão, como é que a comunidade, a sociedade deve entender e como é que foi a aceitação do seu filho, assim, pela comunidade? Quais as dicas que você pode dar? Por exemplo, se acontecer alguma coisa no mercado lá, pessoa que está do lado, o que fazer? Nossa, é constrangedor. Mas porque muitas vezes a pessoa não sabe como agir também. Mas já teve várias fases assim da época. Primeiro é aceitar a neurodiversidade. Certo. Eu acho que a neurodiversidade está aí. Ninguém é superior a ninguém, como dizia Paulo Freire. Sim. Então, estamos todos iguais. Professor, aluno, mãe, pai, vizinho. Está todo mundo junto. A gente precisa da interação da sociedade, da escola e da família. Se a gente não tiver esses 3 pontos de referência, nós não conseguimos caminhar.
O autismo hoje ele é uma realidade, a gente encontra ele em várias salas de aula. Na escola que o Enzo frequenta, salvo engano, deve ter 3 ou 4 crianças com autismo, o que você percebe que é um número significativo, porque antigamente você não via tantos alunos assim, ou não era percebido, ou ficava em casa. Hoje não, hoje a gente vai sair, vai para a rua. E vai ter esse momento da birra, da crise. O que você tem que fazer? Primeiro, eu faço assim, a pessoa olhou torto, eu falo, meu filho tem autismo, tem algum problema? A pessoa ela já fala, opa, desculpa. E daí, normalmente, a pessoa vai ajudar. Entendeu? Porque as pessoas também não são obrigadas a saber o que está acontecendo na vida da gente. É isso que eu queria saber. As pessoas podem ajudar? Devem. Devem ajudar? Entendeu? Esses dias eu saí da escola com o Enzo, e o Enzo, na hora que foi atravessar a rua, o Enzo teve uma crise. Ali, entre o Jacira e a prefeitura. Sim. Pense. Sim. Carro vindo. Sim, movimento. Enzo lá, se jogando no chão. Eu pedindo para... Eu falei na escola, ligue pro Emerson. O Emerson trabalha na corretora ali embaixo. Aí até o Emerson subir. A Jocely, a ex-mulher do Emerson, que é vice-diretora da escola, saiu correndo para me socorrer no meio da rua. Sim. Aí nós duas fomos junto, pegamos o Enzo e fomos pro acostamento, para onde tem a vaga da pessoa com deficiência. Ficamos lá. Aí nisso o Emerson subiu e me ajudou. Mas todo mundo parou, o trânsito parou. Certo. Entendeu? Todo mundo ficou olhando, todo mundo fica assim, né? Tipo, nossa, o que está acontecendo? Então, quando você tá vendo que a mãe... Porque a mãe precisa de ajuda. Certo. Porque na hora que a criança gruda no seu cabelo, não tem como você não falar que não precisa de ajuda. Tipo, não, eu resolvo sozinho. Mentira, a gente precisa. Então, se alguém vê uma criança numa crise, em vez de julgar e falar assim, nossa, que criança mal educada, que criança birrenta, vai lá. Mãe, a senhora está precisando de alguma coisa? Quer que eu fique aqui do lado? Me oriente no que posso ajudar. Quer que eu fique do lado? Quer que eu segure o trânsito? Entendeu? São coisas assim, chaves. E que porque a criança com autismo, normalmente, ela não tem... O Enzo, pelo menos, é assim. Ele não tem medo do perigo. Ele não tem noção de perigo. Então, essa falta de noção do perigo faz com que ele corra na frente do carro. Certo. Então, se eu não tivesse alguém para parar o trânsito àquela hora... Era a hora que poderia acontecer um acidente. E graças a Deus eu tive, que daí saiu correndo da escola. E veio ajuda e o trânsito parou e nós ficamos lá na frente da... Então, vamos lá, uma dica aqui que uma mãe tá dando. Se você estiver no supermercado, por exemplo, e tiver uma criança tendo uma crise lá com uma mãe, você pode ir lá e tentar ajudar. Sim, certo? Pergunta. Se tá na rua, pergunta pra mãe, precisa de ajuda, né? Se tá na rua, para o trânsito, vê o que pode fazer. Exatamente. Porque essas crises podem acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Principalmente quando a criança é sensorial. A criança sensorial, no caso como o Enzo, um barulho de liquidificador... Sim. Ele faz ele entrar em crise, entendeu? Claro que a gente vai trabalhando, por isso tem as terapias, para ele se acostumando. Por exemplo, ele tá atravessando a rua, aparece uma moto daquela com motor... Nossa, aquelas motos do Globo da Morte é horrível. Nossa, então... Porque aquilo lá, na hora, ele começa a gritar e se jogar. Entendeu? Tanto que a gente brinca mesmo, moto do Globo da Morte. Vamos tomar cuidado com a moto. Deixa eu ter uma pergunta aqui, bastante gente participando, né? A doutora Camila Gerotto. Como apoiar uma mãe atípica? Não sei se a pergunta é essa mesmo. Uma mãe atípica, nós falamos até de mães atípicas, né? Mas eu acho que o termo mais correto hoje seria até neurodivergente, né? Certo. Isso quem me ensinou foi meu filho. Ele falou, mãe, não é atípica. Atípico é o Enzo, você é neurodivergente. Primeiro, legislação, entendeu? A legislação apoia a criança com autismo. A criança com autismo, ela tem direito a uma educação de qualidade. Então, a doutora Camila perguntou, a legislação tem para nos apoiar. As mães que não sabem, que não conhecem, busquem seus direitos também. Porque nós temos o direito a ter um assistente terapeuta na escola, uma assistente terapeuta, que seria, no caso, o monitor, né? Mas não basta só termos um monitor. Nós precisamos de capacitação para que eles também possam atuar. Né? Porque eu não posso cobrar de uma pessoa que acabou de conhecer meu filho que ela saiba tratar com meu filho, que ela saiba trabalhar com meu filho. Então, nisso, a família tem que ir para a escola. A família tem que ajudar o professor, tem que falar como é o aluno, como é a criança. Eu trabalho muito junto com a escola do Enzo, exatamente por isso. Porque teve uma semana que o Enzo não quis ficar na escola.
E eu comecei a ficar com medo. Falei, como eu vou deixar um filho aqui sem saber o que está acontecendo? Porque ele não fala. Ele não vem e conta para mim, mamãe, hoje eu fiz isso. Não. Então, ele começou a não querer ficar na escola. O que eu fiz? Levei coisas da casa para a escola. Ah, ele gosta disso? Professora, eu vou trazer isso para ele se sentir mais à vontade aqui. Certo. Então, ele anda com uma mochila cheia de gibis e livros, que ele adora livros. Sim. Ah, ele leva todos os livros para a escola. E o foco dele é livros. Então, o que eu expliquei para a professora, para a monitora, para a TO, para todo mundo? O que ele gosta? Livro. Qual o foco dele? Livro. É através do livro que você vai fazer uma interação com ele. Entendi. E a primeira coisa é criar o vínculo. Sim. Né? Tem que ter o vínculo. Então, assim, a lei está do nosso lado, só que a gente precisa saber usar a lei. Certo. Porque não adianta simplesmente querer algo que nem você sabe. Então, você tem que conhecer seu filho para daí poder buscar ajuda para ele. Por isso que a aceitação é importante. Certo. Se você não aceita o seu filho com autismo, como que você vai buscar uma terapia? Buscar os direitos. Tá. Isso que é o legal, você aceitar o seu filho, saber as dificuldades dele e levar na escola. Meu filho tem essa e essa dificuldade. Sim. Como vocês podem me ajudar nisso? Sim. A alfabetização vai ser mais complicada? Vai. Entendeu? Não tenha dúvida. Nada vai ser fácil, né? Na vida nada é fácil. Nem por a alfabetização para criança é um passo. Sim, sim. Entendeu? E para criança com autismo também vai ser. Sim. Ele vai aprender de forma mais demorada? Vai. Mas tem uma hora que vai dar o estalo lá. Por quê? Porque você fez a rotina dele do jeito certo. Sim. Então, não é hoje que eu vou começar a trabalhar o autismo e o ano que vem ele vai estar pronto, vai estar lendo, escrevendo, alfabetizado, conversando com todo mundo. Não, isso vai demorar 10 anos. Entendi. Então, eu vou preparar meu filho de 6 anos para que, quando ele tenha 16, ele possa estar indo para uma escola, depois de uma faculdade. É isso que eu vou preparar aos pouquinhos. Cada passo, devagarinho. Porém, passo a passo. Porém, sem voltar para trás. E se voltou para trás, vamos recomeçar. Sem medo de ser feliz. Muito bem. Você já deu uma dica aqui para a gente com relação à questão da inclusão na comunidade. Então, quando a pessoa ver uma crise, tente ajudar, certo? Pelo menos chegue lá e pergunte para mim, precisa de ajuda? Né? Isso, né? Não fique assustado, gente. Aconteceu, vai acontecer, né? E é uma forma de você colaborar como comunidade na inclusão abraçando. Exatamente. Né? Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe alguma coisa aqui que quer mostrar para as mães? Mostra para mim o que você trouxe, educadora. Eu trouxe uma rotina aqui que eu até levei para a escola, daí hoje eu pedi licença para eles para trazer para cá. Certo. As crianças, normalmente, na educação infantil a gente trabalha muito com isso, mas as crianças, elas trabalham com rotina. A criança com autismo, ela tem, normalmente, principalmente quando tem TDAH, que daí tem hiperatividade, elas trabalham com rotina. Então, a criança, ela sofre de uma ansiedade porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Como que eu vou trabalhar com meu filho dentro de casa? Primeiro, imagens, pictures, entendeu? Então, são aspectos. Gosta disso aí. São aspectos. A questão não é nem gostar, a questão é que ele precisa, né? Ele precisa disso. Então é assim, aqui, tarde, porque essa daqui é a rotina da escola. A minha eu tenho colada lá em casa. Certo. Tarde, você vai mostrar o solzinho. Aqui, ir à escola. Aí tá com o uniforminho, com a mochilinha e ir à escola. Fazer amizades. Certo. Brincar. Então, você vai trabalhar com a criança através dos desenhos. Certo. Porque como a criança não sabe se comunicar... Sim, desenho... Você precisa chegar até ela. E o desenho, ela entende. Tá. Entendeu? E daí, isso você monta. Na minha casa, são várias rotinas. Então, tem no banheiro, a rotina do banheiro. Sim. Como que a gente tirou o Enzo da fralda e ele começou a fazer xixi no banheiro? Através da rotina do banheiro. Daí tem o desenho lá, como ir ao banheiro. Ir ao banheiro, tirar a roupinha, fazer o xixi, lavar as mãos... Tudo tem o desenho lá para ele. Quarto, desenho do quarto, hora de dormir. A cozinha, desenho da cozinha, hora do almoço. E para criança com autismo, como essa ansiedade nela é o que desregula ela, então você tem que trabalhar. Hora de fazer, por exemplo, beber água. Você vai
convidar a criança. Vamos beber água, Enzo? Tá na hora de beber água. Aí você Vamos mostra. lá beber água e mostra a figurinha. Sim. Hoje ela não vai ligar. Amanhã você faz a mesma coisa. Depois amanhã você faz a mesma coisa. Daqui 3, 4 dias ela vai saber ela mesma vai beber água. Entendeu? Ela vai ver a foto e vai beber água. Exatamente. Deixa eu perguntar, Érica, isso uma mãe acha na internet, esse tipo de desenho? Acha. É A gente pega tudo na internet. Entendeu? Você pega informações na internet e a mãe consegue pegar esses desenhos orientativos através da internet. Sim, esse daqui eu montei para levar na escola, para ter a rotina. Certo. Mas é assim, em casa, o meu é fixo na parede, os desenhos são fixos na parede, eu coloquei a rotina de manhã, de tarde, da noite. Então, de manhã, acordar, escovar os dentes, tomar o café, brincar, tomar banho, almoçar, escovar os dentes e ir para a escola. Essa é a rotina da manhã. Certo. Aí, à tarde, tem a rotina da escola, que foi esse daqui que eu você montei para levar para a escola. Certo. Que esse aqui é da escola. Só que em casa já está fixo na parede. Então, assim, já tem a rotininha dele. Aí, eu só uso as figuras. Certo. E tudo para criança E com tudo autismo. isso aí a mãe encontra na internet. Tudo na internet. Tá, você procurar Aí, claro, lá... aqui tá plastificado, tá Certo. com velcrozinho, mas Certo. nada não impede. precisa de ser sem Exatamente. esse cuidado todo, né? Não precisa ser isso, porque eu também não tinha tudo isso. Sim, você Entendeu? foi se aperfeiçoando. Cada vez a gente vai montando e deixando a rotina deles mais fácil. Daí tem principalmente aqui, ó, não empurrar. Por quê? Sim. Porque a criança com autismo, ela precisa ver que ela não Entendi. pode. Então, quando ela empurra, você vai falar, não, Enzo, não pode empurrar. Certo. Isso não é legal. E você vai mostrando. Aí ele, daqui a pouco, daqui uma semana, ele vai falar, não empurrar. Ele vai repetir a frase, sabendo o que significa o desenho. Aí Entendi. ele se apropriou daquilo. Aí você deu um passo à frente. O desenho fez com que ele apropriasse Isso. desse E se eu quero entendimento. uma mudança, por exemplo, aqui, cortar o cabelo. Sei. Semana passada a gente trabalhou muito com isso. Sim. Eu fiquei 2 semanas trabalhando com essa figurinha. Ó, precisa cortar o cabelo. Enzo, vamos cortar o cabelo. E mexia no cabelinho dele. Sim. Enzo, vamos cortar o cabelo. E a cabeleireira também que a gente vai é maravilhosa. Então ela também marca um E aí? horário. E ele aceitou? Como é que foi pra cortar o cabelo? Não, deu um trabalhão do mesmo jeito. Deu trabalhando do mesmo jeito. Só que você fica ali. Sim. Tipo, uma hora ele vai aceitar. Certo. Uma hora ele vai ver que não dói. Porque o problema da criança com autismo, a maior dificuldade deles, não é o problema, é a mudança de rotina. Certo. Então, tudo que sai fora do dia a dia normal dele, Afeta. aquela rotininha, desregula. E daí vem a crise. Então, para você desregular ele para alguma coisa simples, que pra gente é simples, como cortar o cabelo, Sim. eu tenho que trabalhar com ele pelo menos uma semana antes. No caso, tem que ter método ali. Né? Isso. Daí eu vou falando, Enzo, vamos cortar o cabelo, vamos fazer isso. Quarta-feira nós vamos cortar o cabelo. Aí foi. Chegou na quarta-feira, o Emerson levou ele para cortar o cabelo. Teve que segurar, mas cortou o cabelo. Sim. E olha que quem estava cortando o cabelo dele antes era o próprio Emerson, né? Nossa. Porque a gente não conseguia. É E difícil. o Emerson morre de inveja porque o Emerson não tem um fio de cabelo também, né? Deixa eu perguntar um negócio aqui pra você. Ó, tá fazendo uma pergunta aqui o Luciano Baixinho. Vou ver se eu consigo transferir pra você. Érica, fala de como você percebe que ele aceitou determinada pessoa em seu círculo de amigos. Que você falou quando ele ignora e por que já são amigos. Diga aí. É assim. O Enzo, normalmente, se ele entra aqui, qualquer criança com autismo, na verdade, não é só o Enzo, eles não ligam para as pessoas. Sim. As pessoas não são importantes para ele. Entendeu? Ignora. Na verdade, por isso que eu acho que eles são até melhores do que a gente, porque Sim. eles... Tô nem aí com você. Eles são verdadeiros, eles são Sim, autênticos. sim. Então, ele não liga se você é fulano X ou Y, se você é o presidente da República, ele vai tratar você com a mesma normalidade Tanto dos outros. faz. Tipo, viu, não tô Pode nem aí. ser o presidente da República, quem for, tanto faz. Ele vai chegar aqui, ele vai se encantar com os objetos. Sim. Entendeu? É caneca, é o microfone, é isso. Sim. As pessoas, para ele usa para conseguir outra coisa. Certo. Então, nós, na verdade, viramos objeto. E quando ele gosta de alguém, o que ele faz? Primeiro, ele vai sentir a pessoa. Sim. Para sentir a pessoa, ele vai chegar na pessoa, vai passar a mão no braço da pessoa. Como a gente diz, né? Aparpar. Pegar aqui, Entendi. entendeu? Segurar, passar a mão, pisar no pé. Sim. Entendeu? Ele chega e começa a pisar no seu pé. Caramba, o que esse menino quer? Ele está sentindo você.
Sim. Entendeu? Aí depois que ele sente você, se ele gostar de você, você é amigo, então tá pronto, agora eu posso ignorar você. Sim. Agora, se ele não gostar de você, aí ele não vai chegar perto de você. Entendi. Entendeu? Entendi. Se ele vê que tem alguma coisa em você, que tipo, ou a Não sua gostou. roupa, ou o cabelo, ou Sim. o óculos, ele vai falar, não quero, não quero, não quero. E vai ficar longe. Se ele gostar de você, depois ele vai ignorar você e você vai falar, ai, que bom, ele tá me ignorando, é porque ele gostou de mim. Acho que é mais ou menos isso que o Luciano tá Acho falando. que foi o Luciano isso. Luciano, tá respondido? O Luciano não tem falado comigo porque toda vez que o Santos perde pro Palmeiras, ele não fala comigo. Ultimamente ele não tem falado comigo faz tempo. Bom, vamos lá. Érica, vamos falar um pouco agora. Você já deu bastante dica aqui, tem bastante pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu. E a inclusão escolar, Érica? Como é que está sendo? Porque você falou, seu menino estuda no Jacira, né? Jacira. Então, vamos lá. Só para as mães não ficar aqui, quem quiser esses desenhinhos, é importante procurar na internet e acha, né, Érica? Acha. Tá. Fala para mim. Coloca a rotina escolar lá, a rotina da O criança dia a com dia, autismo e acha as figurinhas e pronto. Olha lá, mãe, procura lá, põe lá na internet. Todo mundo gosta de mexer na internet, né? Então vai lá e põe lá rotinas escolar de Isso. criança com autismo, rotina do dia a dia de criança com autismo, e aí vai encontrar. Diga para mim, como é que está sendo nesse momento a inclusão? Nós tivemos um momento de pandemia que ficou todo mundo meio afastado, né? E como é que está sendo a inclusão do seu filho na escola? Ele estuda numa escola pública municipal, né? Eu sei que os funcionários da saúde, da educação do município, os funcionários municipais são todos muito bons, muito esforçados, mas o município tem limitações. Mas diga para mim, como é que está sendo? E o que você dá de dica para mãe e pai aí de aluno para fazer essa inclusão? Primeiro, nós precisamos de capacitação. Sem capacitação é complicado. Não porque as pessoas não querem aceitar o autismo. Eu vejo muitas monitoras tentando e lutando e tentando se adequar à criança com autismo. Porém, falta ainda capacitação. E quando eu falo em capacitação, eu não falo assim, uma palestra com a Érica ou com alguém. Capacitação são cursos realmente voltados para a área. Certo. Então, isso nós sentimos falta. Certo. Porque precisa. Os professores precisam. Sim. Eu sentia essa dificuldade. Quando eu tive meu primeiro aluno com autismo, eu trabalhei com figuras sem saber que isso aqui eram PECs. E que eram voltadas para criança com autismo. Entendi. Então, eu descobri sozinha, sem uma capacitação. Então, o que a gente precisa? Primeiro, capacitação. Segundo, não adianta você deixar seu filho na escola e achar que a escola vai resolver seus problemas. Você tem que ir lá e pontuar as dificuldades. Sim. Agora, que a criança tem o direito de ficar todo o horário escolar, isso ela tem. Sim. Algumas adaptações são feitas? São. Vai fazer de acordo com o que a mãe também achar correto e de acordo com a criança. Por exemplo, o Enzo, ele é sensorial, ele não gosta do barulho. Sim. Então, o Enzo, nós criamos uma rotina na escola, conversamos com a gestão escolar. O Enzo entra um pouco depois do horário normal dos alunos, porque se ele chegar no horário aquela da entrada, muvuca, vamos lá. o sinal de, imagina o sinal de Jacira. Sim. Entendeu? Se ele entrar naquilo lá, ele já vai chegar desregulado. Certo. Ele já vai se jogar no chão ali mesmo. Certo. Entendeu? E não vai querer. Então, ele entra 1h e sai às 5. Sim. Porque nós fomos lá e conversamos. Certo. Agora, tem mães que não podem. A escola, ela tem que ficar daí horário integral com a criança também. Sim. Entendeu? Tem que ter um monitor ali para ficar com a criança também. Só que isso vai muito de cada família. Então, a família tem que saber o que realmente meu filho precisa. Sim. Porque não adianta você ir lá brigar... Característica de cada criança daí, no caso. Exatamente. Não Certo. adianta você ir lá e brigar sem Sim. saber o que realmente seu filho precisa. Sim. Então, aí depois... Antes de reivindicar, tem que saber Tem que efetivamente o que precisa. Aí você vai para a escola. Leva tudo o contexto. Eu falei até com o pessoal da minha escola, falei, peçam para as mães fazerem uma cartinha, como se elas fossem a criança. E conte desde o nascimento como foi, como não foi. Por quê? Porque o professor, ele precisa conhecer o aluno. Sim. Se ele não conhecer o aluno, como é que ele vai Se tratar? não tivesse histórico, não vai conseguir conhecer. E a criança, ela não é assim, ela não caiu de paraquedas.
Sim. na escola. Ela já tem o histórico escolar lá. É igual o Enzo, na educação infantil, ele já chegava um pouco mais tarde e já saía mais cedo. Sim. Aí agora, no primeiro ano, continua, até porque ele não vai conseguir ficar 6 horas Sim. 6 horas aulas dentro de uma escola. Certo. Eu sei o limite dele. Então, a gente precisa também saber o limite do filho. Está sendo importante para ele. O tempo que vai utilizar. Realmente, ele não vai ficar as 4 horas sentado? Sim. Não vai. Certo. A professora não pode achar que, tipo, ele vai chegar lá, uma criança com autismo, vai pôr ele sentado e ele vai, passou por essa porta, pronto, a magia aconteceu. Sim. E eu consegui trabalhar. Não, ele vai ter as crises, ele vai ter a birra, ele vai fugir da sala, Sim. entendeu? Por isso que a gente precisa do monitor. Um monitor para acompanhar. Só que o monitor também, ele precisa ter um pouco de conhecimento para auxiliar. Sim. Porque senão também judia do monitor. Sim. Porque o monitor também fica daí ali à mercê de uma criança Sim. que ele também não sabe trabalhar. Fica a ver navios, como a gente fala. Aí o que faz? A criança cansa de ir para a escola, porque ela fica só numa correria. O monitor, coitado, fica igual uma babá, correndo atrás da criança. E a criança não teve nem 1 minuto, nem meia hora de um trabalho pedagógico adequado. Certo. Porque a criança está na escola para ter o trabalho pedagógico, não para a escola ser a babá dos nossos filhos, né? Sim. Então, a gente precisa aprender a se movimentar nessa forma. E ir na escola, conversar com a equipe gestora, conversar com a professora do seu filho, fazer o PEI, que é o Plano de Educação Individualizado, o Plano de Ensino Individualizado. Todas as crianças com deficiência, as crianças com autismo principalmente, elas têm esse PEI. Sim. Esse PEI, ele não é feito sozinho, é feito junto com a equipe gestora, com o coordenador e com o professor. Certo. Professor, coordenador, e tem que ter E a família. E a família, porque é a família que vai levar, Certo. entendeu? É a família que vai levar a base. Então, precisa estar na escola, precisa estar presente na escola, precisa acompanhar seu filho na escola, precisa saber qual foi o momento que deu a crise nele, porque na criança com autismo, a gente tem que se antecipar a ele. Então, o que está fazendo ele ter essa crise? Sim. É tal barulho? É tal coisa? É o amiguinho? O que é? Então, eu vou tentar tirar ele antes, para que amanhã ele não tenha essa crise. Entendi. Entendeu? E todo dia sempre vai ter alguma coisa. Nunca a gente vai conseguir fazer funcionar. Mas ele vai ter que aprender a lidar com aquilo. Sim. Então, é o barulho do liquidificador? Então, eu vou pedir... Muitas vezes a merendeira Sim. ligou alguma coisa na cozinha, escutou da sala de aula e afeta ele. E a audição é aguçada deles. É extremamente aguçada? Extremamente. A parte sensorial dele, os sentidos deles são aguçados. Certo. Então, normalmente, a criança com autismo, isso não é só o Enzo, eles olham além do que a gente pode enxergar. Sim. Entendeu? Enquanto a gente está simplesmente... Eu estou olhando para você. Sim. Ele está aqui, mas ele está focado aqui, ouvindo o barulho da rua. E você fala, como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Sim. Tanto que, às vezes, em casa, a gente comenta sobre ele, longe dele, e se fala alguma coisa, por exemplo, mercado. Ele sai da onde ele está e vem, mercado. Eu falo, caramba, você estava escutando lá longe. E ele estava prestando atenção no brinquedo dele. Então, a criança autista escuta, tem os sentidos muito aguçados. Todos os sentidos. Muito aguçado. Algumas têm o paladar mais aguçado, por isso eles são seletivos. Porque a criança com autismo fala, daí chega na escola, aí tem um prato de comida. Ele não come a comida. Não, porque ela não gosta, algumas crianças não gostam de coisa molhada, tipo feijão. Tem o caldo. Aí ele prefere a comida seca. Por quê? Porque o paladar deles é diferente do nosso também. Sim. Então, eles têm daí alimentação seletiva. O Enzo, ele come a comida em casa. Dificilmente eu consigo levar ele para comer fora. E quando ele come fora, é sempre o feijãozinho, o arrozinho e uma misturinha. E assim, amassadinha no garfo. Certo. Entendeu? Se eu der uma Do jeitinho dele. Se eu der uma maçã para ele, ele vai falar, não quero. Certo. Ele não vai comer a maçã. Para eu introduzir alguma coisa, eu tenho que trabalhar durante 1, 2, 3 semanas. E mesmo assim é difícil. Bom, você já me passou aqui, tinha várias perguntas sobre a questão do ensino municipal, né, da estrutura. Você falou que precisa de capacitação, que apesar do esforço dos profissionais, se não houver capacitação, sofre o profissional e sofre o aluno. Exato. E sofre a família. E é fundamental o que você está falando aqui, que a família esteja presente na escola
para, junto com a coordenação da escola, com a gestão da escola, poder fazer o projeto de ensino dessa criança. Exatamente. Certo? Então, pai e mãe, ó, você tem que ir para a escola, certo? Seu filho tem o direito, certo? Mas você precisa estar junto, porque a escola precisa conhecer bem o seu filho. E só vai conhecer através de você, pai e mãe. Exatamente. Tá. Muito bem. Ia perguntar se a rede pública está preparada, né? Você já me disse aqui que precisa de mais capacitação. capacitação. Nós temos hoje lá no camp, né? Nós temos os orientadores que ficam em cada escola. Você sabe bem disso, que tinha Sim. a Carmen antes, Sim. hoje a Sandra. Nós temos, agora nós temos terapia ocupacional no camp, acho que foram 2 terapeutas ocupacionais que foram contratadas. Sim. Mas a rede é grande. Sim. Entendeu? E a criança, ela precisa daquela rotina. Então, assim, a criança com autismo, ela precisa de pelo menos 10 horas por semana de um trabalho contínuo. Sim. Como é feito esse trabalho contínuo? Através de pessoas capacitadas. Só que eu não consigo marcar pelo SUS ou até pela própria rede escolar todas essas horas. Por isso que é importante os pais se capacitarem também. Sim. Porque é ali na brincadeira com os filhos que vocês estão auxiliando. Sim. Entendeu? Precisa de fono? Precisa. Você vai na fono. A fono vai te orientar a você trabalhar em casa. E como é que você, pai e mãe, se capacita? Isso que eu quero dizer para você. Que dica você dá para ele se capacitar? Cursos na internet de Tem? graça. Tem. Então. Cursos com o Dr. Clay Brits, que tem lives, né? Certo. Mayra Gaiato. Nossa, nós temos uma enormidade de profissionais na internet que fazem live Sim. falando sobre autismo, como trabalhar com a birra. Sim. Como que eu vou trabalhar na escola? O que eu vou fazer? Como que eu vou introduzir um alimento para o meu filho? O que você está dizendo é o seguinte, por mais efetiva que seja a inclusão na escola, por mais que seja efetivo o atendimento na rede de saúde, é fundamental que a família também esteja preparada. Porque de uma brincadeira, você faz uma terapia. E entendi. aí que é o pulo do gato. Sim. Se a família estiver preparada, você vai na terapeuta, você vai ter acompanhamento, porém, em casa, você vai estar estimulando o seu filho da maneira correta. Certo. Porque não é fácil também. Porque tem algumas coisas que você vai tentar ajudar e você, na verdade, atrapalha. Certo. Porque o que acontece? A criança tem uma crise, tem uma birra. Ela quer isso aqui e pronto. Né? Tá. Daí, para ela parar de chorar, você vai lá e dá. Tá, você acabou de dar um reforço negativo para a criança. Sim. Porque ela sabe que cada vez que ela tiver uma birra, ela vai conseguir o que ela quer. Tá. Então, nem tudo que a criança quer, ela pode. Entendi. E aí que entra a família. A família tem que saber que tipo de reforço eu vou dar para o meu filho. Porque a escola vai tentar ajudar, as terapeutas vão tentar ajudar. Mas sim a casa, tudo o que ele quiser. O Enzo quer essa xícara, vou deixar. Quer isso, vou deixar. Não, você tem que aprender a falar não. Certo. E normalmente a criança com autismo, ela vem com comorbidades, que é o TDAH e o transtorno positivo desafiador. Sim. E o TOD é o que quebra as pernas da gente. Porque tudo que você fala é não. Entendi. Enzo, vamos passear? Não quero. Não. O Enzo está sendo a estrela nossa não aqui. Quero, é tudo não. Então, aí que você tem que estar preparado para como tratar o não. Vou fazer trocas com meu filho, né? Ele não pode usar essa xícara, mas ele pode usar isso aqui. Vamos trocar? Vamos trocar. Vamos tentar trocar? E isso você vê em cursos na internet. Então tem à disposição. Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que fizeram aqui, que eu achei interessante. Érica, Tatiana Ribeiro. Qual a importância da criança com contato com outras crianças, participar de festas de aniversários, reuniões familiares? Porque muitas mães preservam os filhos por receio. E como você lida com esses momentos? O que você acha a importância disso e como lidar com isso? A socialização faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós somos seres que precisam, né? Socializar. Tem uma vida socializar. Convívio social. A criança com autismo também, porém, como ela tem todo esse sensorial mais aguçado, alguns lugares, em vez de ajudar, fazem mal. Certo. É por isso que a gente precisa trabalhar aos poucos com a criança. E não esperar que elas sigam as mesmas normas que os outros seguem. Certo. Então, eu vou numa festa.
O prazo dele na festa é 30 minutos. É isso que eu vou respeitar. Não tente querer, ó, a Não festa vamos forçar. tá boa a festa, não dá. Ah, chegou na festa, ele não vai querer brincar com as outras crianças, vai querer ficar na piscina de bolinha. Tá começando, porque assim, você percebe as crises da criança, porque cada um tem algum estereótipo diferente, né? O Enzo, ele começa a correr. A hora que eu vejo que ele começou a correr de um lado pro outro, eu falo, opa, algo desregulou. Mas tem que ir, então, mas você tem que respeitar devagar e respeitar as características dele. Exatamente. Certo? Não queira forçar que ele tenha algo diferente, não. Ele quer fazer aquilo e aquilo. Isso. Não adianta você querer forçar É ele. importante ter essa socialização? É importante, Sim. porque ele vai precisar dessa socialização, Certo. ele vai precisar conviver com o outro. Sim. Só que eu vou adaptando aos poucos. Sim. Então, assim, é uma festa de aniversário, eu não fico na hora do parabéns. Sim. Por quê? A hora barulho. do parabéns, sinto muito. Ou eu estrago a festa dos outros, Sim. ou o meu filho tem uma crise. Certo. Então, para não ter nenhum nem outro, eu fico um pouco, a hora do parabéns, todo mundo fala, vai embora? Pois é, agora a hora do parabéns é melhor a gente ir embora. Isso não quer dizer que mais para frente ele possa lidar com o parabéns. Entendeu? Porque o parabéns na casa da gente é uma coisa. Sim. Quando é aniversário dele, a gente canta parabéns, Sim. e daí tudo bem, joinha. Só Mas que tá quando preparado para isso. Exato. Quando tá fora do ambiente dele, aí já modifica, né? E eu daí não consigo controlar. Entendi. Então, é aos poucos. A escola, ele vai na escola, vai se socializar, vai ter o espaço de tempo. Ele tem que se adaptar à escola. Sim. Esse negócio da escola ligar para você e falar, viu, seu filho teve uma crise, venha buscar? Não. Certo. É um reforço negativo que a escola está dando. Sim. Ou seja, ele sabe que cada vez que ele tiver uma crise, vão ligar Pai, para o pai e mãe, para a mãe. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a escola tem que estar preparada e conhecer o aluno. Sim. Porque daí eles vão trabalhar o Enzo ou qualquer outra criança para falar, Certo. não, essa hora, Enzo, você não vai fazer isso. Vai ter o tempo de crise? 15. Eles já me perguntaram até na escola, Érica, qual o tempo de crise, mais ou menos, que você Sim. acha? Eu falo assim, olha, o máximo é uns 40 minutos. Sim. Entendeu? Passou de 40 minutos é sofrimento. Certo. Entendeu? Aí realmente ele já entrou num estado de sofrimento, então me ligue. Mas se for 15, 20 minutos, viu? Ele faz isso em casa também. Tá. E ele gosta de enganar você, então fique esperto. Fique esperto até uns 15 minutos. Mas faça a socialização, Tatiana, devagarinho, entendeu? Leve em poucos lugares, pouco ambiente, deixe ele conhecer as pessoas. Vai em algum lugar, apresente para ele antes. Nós vamos na casa da vovó, nós vamos na... Eu pedi na escola fotos da professora, da merendeira, de todo mundo. Por quê? Para fazer um mural em casa da escola. Sim. Porque daí, no mural, ele sabe que a escola Jacira é aquela lá, Sim. aquele prédio. E lá vai encontrar a dona Marilena, vai encontrar a professora, vai encontrar a coordenadora Carol, que é um amor, um beijo pra você, Carol. Ele vai encontrar todo mundo ali. Certo. Então, se um faltar, tem o outro. Entendi. Só que eu preciso ter as imagens lá em casa, para ele lembrar deles. Maravilha. Ó, Érica, eu não tenho mais pergunta aqui, porque você já respondeu quase tudo aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Então, vamos lá. E sobre o atendimento, a Gisele Oliveira, e sobre o atendimento prioritário, as placas prioritárias, o que você acha? Então, as placas prioritárias, nós temos uma lei estadual, né, que fala da prioridade das crianças. É assim, a gente tem que diferenciar. A criança tem prioridade. A criança com autismo, ela tem prioridade. Você chega num hospital, a criança vai ter prioridade. Certo. Eu falo até que tem primazia no atendimento. Quando o Enzo quebrou o cotovelo, por exemplo, que a gente foi pro hospital, depois foi lá pro Léo Orsi, em Itapetininga, eu cheguei lá e só falei, o Enzo tem autismo. Eles encaminharam o Enzo, foi para uma sala diferenciada, ficou num quarto separado, porque eles já tinham todo aquele olhar para criança com autismo. Certo. Então, ele ficou numa sala separada, não ficou só o pai ou a mãe, ficou eu e o Emerson, ficamos junto com ele. O médico voltou, deu atendimento, a cirurgia dele foi marcada para o mesmo dia, que ele teve que colocar pininho no cotovelo. Enfim, foi toda uma dinâmica que você viu que eles estavam preparados. Sim. Sem a gente ter que pedir. Sim. Prioridade na fila do caixa. Tem que ter. Tem. O que eu faço como mãe? Eu chego e falo.
Entendeu? Eu vou no supermercado, aí eu tô com o Enzo não vai ficar muito tempo. E ele adora ir no supermercado. Só que ele pega tudo os Danone, as coisas que ele quer. E não é para comer, é para brincar. Sim. Pra pôr Põe em no filinha. carrinho. Pra pôr em fila, entendeu? Eu tenho uma coleção de Danoninho lá em casa que ninguém pode comer. É só para brincar. Aí eu pego e peço. Viu? Ele tem prioridade no atendimento, ele tem autismo. Posso passar na frente? Normalmente as pessoas deixam. Certo. Entendeu? Então, o estacionamento, que é uma briga que está acontecendo. Porque o que a lei estadual fala? Que o estacionamento é para pessoas com deficiência, que são os cadeirantes. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ficam mais próximo à entrada. E daí tem todo mundo quer essa bendita vaga. Essa vaga é do cadeirante, gente. Certo. Os nossos filhos podem andar. Eles são sensoriais, vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai, mas eles andam. Certo. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar também a deficiência do outro. Não é se colocar, porque o meu tem autismo, eu vou passar por cima de anos e anos de luta do restante das pessoas com deficiência. Não. Agora, primazia no atendimento em primeiro lugar, que já tem a lei municipal também falando sobre isso, se não me engano é do Neto até, que fala sobre isso, sobre esse atendimento. Tem a carteirinha do autismo. Para que serve a carteirinha do autismo? Para identificação. Mas eu não tenho a carteirinha do autismo e sempre fui atendida. Então, é conscientização. Não adianta você ter documentos e documentos e não ter conscientização da população. Tá certo. Você tem que trabalhar na conscientização, seja na escola, seja na casa, seja com o seu vizinho. Certo. Eu falei esses dias atrás para uma pessoa, tolerância é quando você vê a pessoa passar na sua frente e aceita. Respeito é quando você dá a mão para aquela pessoa dar um tchau. E consideração é quando você convida aquela pessoa para entrar na sua casa. Sim. E é mais ou menos isso. Entendeu? A consideração da criança com autismo é isso, é convidar ela para entrar. Como é que eu vou convidar ela para entrar? Tendo um espaço adequado para ela. Tá tendo festas em Votorantim, se não me engano, acho que em Sorocaba também, festas juninas. Sim. E eles estão tendo o dia do autismo, que é o dia sem som. Por quê? Porque a maioria das crianças com autismo tem dificuldade na audição. Buzinaço e rojão... Nem pensar. Entendeu? Buzinaço acaba com a gente. E escutam de longe. Rojão, então... Rojão, o Enzo é mais tranquilinho. O Enzo, acostumado a ver o Palmeiras ganhar muito título, ele já acostumou, né? Não, ninguém solta rojão. Ninguém solta rojão. Mas esse negócio de rojão... Gente, a gente tá até terminando aqui. O Thiago já tá buzinando que tem jogo do Palmeiras. Não tem jogo do Palmeiras, Thiago? Não tem, né? Essa semana não. Érica, muito obrigado por você estar aqui presente. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguma coisa para as pessoas, né? A gente pôde colaborar. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco, bater esse papo aqui com a gente. O Jornal Expresso espera ter contribuído de alguma forma para que as mães de crianças autistas e aquelas que ainda não diagnosticaram possam ter essa possibilidade. E obrigado por você vir dessas dicas aí e falar assim tão abertamente do Enzo aqui para a gente. E que o Enzo sirva de exemplo para muitas mães e muitas crianças que é possível ter uma vida muito próxima da normal, do jeito que eles têm, da estrutura deles. E sempre lembrar, viu, mãe e pai, tem muito... O meu pai falava muito isso, nunca levante reclamando. Sempre veja que tem pessoas numa situação muito pior e não reclamam da vida. Então, vamos olhar para frente. Essa dificuldade vai abrir um leque para a gente ver a vida de uma outra forma, né? E aceitem, né? A primeira parte é a família aceitar, a família respeitar a condição do seu filho. Não queiram rotular ele. O que a gente já ouvia antes, né? A gente nunca deve comparar filho com outro. Não comparem eles, os nossos filhos, as crianças com autismo, com outras crianças. Cada um vai ter seu ritmo diferente. Isso não quer dizer que a gente deve deixar eles lá sossegado e falar, tá bom, ele vai ser assim pro resto da vida. Não. Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar junto com a sociedade, vamos trabalhar junto com a escola, vamos trabalhar junto com os familiares da gente, porque também a gente tem que trabalhar junto com as famílias, com as nossas famílias, sim, porque nós temos as nossas dificuldades em casa, sim, também. Sim. A aceitação é apenas um passo. Aceite, colabore, pense e viva, né? Viva o autismo. É difícil? Vai ser fácil?
Não. Vai ter crise? Vai. Vão olhar para você torto? Vão. E daí? Vamos vencer. E daí? Nós vamos levantar e se tiver alguém para te dar a mão, segura na mão dessa pessoa e vai embora e fala, não, eu vou me levantar, teve a crise, passou, vão olhar torto? Vão fazer o quê? Entendeu? Até um dia que todo mundo esteja pronto para nos aceitar. Porque eu falo muito isso, né? Se não abrirem a porta, a gente arromba. Então, abram a porta que nós vamos passar. E se Deus quiser, nós vamos evoluir como sociedade, o país vai evoluir como sociedade e no futuro a gente vai ter cada vez mais... A gente está caminhando. Caminhando, a gente evoluiu muito. Né? Vamos pensar nisso, olhar para frente, gente, tá bom? Um abraço a todos, obrigado. Um abraço, beijo.